dia, irmãos. Graça e paz no nome do Senhor. Uma bênção poder estar junto dos irmãos e juntos louvarmos o nosso Deus. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias comigo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Antes de partirmos o pão, eu gostaria de meditar muito brevemente 2 versos desse capítulo. Eu gostaria que nós fizéssemos uma leitura individual, pelo menos, quem sabe por 2 minutos, e depois pudéssemos orar também juntos. Então eu vou ler, você vai ler aí individualmente, considere esse texto por alguns minutos e vamos refletir um pouco. Então está aqui Lucas capítulo 15, verso de número 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Amado Pai, teu povo nessa manhã te louva, teu povo nessa manhã exalta o teu nome. Senhor, nós queremos tão somente desfrutar da tua presença, da tua graça sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que na tua infinita misericórdia, no amor incomensurável que o Senhor tem por cada um de nós, visita-nos nessa manhã. Pai, não há nenhum motivo de estarmos aqui senão o Senhor. Nós não temos outra expectativa no nosso coração, não temos nada que possa suprir a nossa alma, a não ser esse pão vivo que desceu do céu. Ó Deus, como o nosso irmão iniciando essa reunião disse, temos vivido dias tão difíceis. Pai, mas graças ao Senhor, temos uma mesa no deserto, temos farto alimento, temos provisão, temos assistência, temos graça, temos misericórdia. Tudo isso vem da tua mão, Pai. Ó Deus, quantos benefícios temos recebido do Senhor. Por isso, nessa manhã, ajuda-nos, ó Espírito, a louvar, a engrandecer e a bendizer o Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês, situando aí dentro do livro, do Evangelho de Lucas, vocês sabem que esse capítulo 15, ele tem algumas das mais importantes parábolas que Jesus disse. Não é meu encargo falar sobre essas parábolas, mas é muito importante, antes de você ler esse capítulo, por exemplo, você prestar atenção no auditório, né, para quem o Senhor Jesus estava falando. E o verso número 1 diz que publicanos e pecadores o seguiam para ouvir. E o verso de número 2 diz que fariseus e os escribas compunham esse auditório. Então, antes de você ler essas parábolas, é importante você saber para quem elas foram contadas. Uma outra coisa que nós podemos levar em conta, um irmão do Sul, um teólogo, não me lembro o nome dele, mas ele fez um breve resumo do que significa uma parábola nas Escrituras. Ele disse assim, que a parábola é um espelho. Então, quando o Senhor Jesus conta uma parábola, ele está colocando diante dos seus ouvintes um espelho. E um espelho, ele reflete uma imagem, né? E quando essa imagem refletida não nos agrada, a coisa mais fácil para fazer é quebrar o espelho, né? Tem a história lá do conto de fadas, onde a bruxa diz, espelho, espelho meu, né? Há alguém mais belo que eu? E ai-se do espelho se ele dissesse que tinha alguém mais belo do que ela. Porque ela quebraria o espelho. Então, quando esse auditório, ele ouvia aquela parábola, é como ele se visse naquele espelho. Não à toa, nós vamos ver quanta rejeição havia, porque as parábolas demonstravam o coração daquelas pessoas. Então, eles rejeitavam aquela imagem projetada, porque eles se viam naquelas parábolas. Então está aí, meus irmãos, o verso de número 1 e 2, ele introduz esse capítulo 15.
Então diz que Jesus era seguido por publicanos e pecadores. Esse verso de número 1 precisa ser muito bem entendido por nós, porque aqui está toda a escória da sociedade daquele tempo: ladrões, prostitutas, pecadores, gente com as quais talvez nem eu e você animássemos a andar, gente que talvez nós quiséssemos distância. E a Escritura diz que eles então seguiam o Senhor Jesus para o ouvir. Mas havia um outro grupo também ali naquela multidão, compostos de fariseus e escribas. Você sabe muito bem, esses são aqueles ditos religiosos do tempo. Eram os homens da lei, os fariseus mais ligados ao serviço sacerdotal, e os escribas mais ligados à preservação dos manuscritos, enfim, a própria lei, por assim dizer. E o texto diz que, mais uma vez, o Senhor Jesus foi acusado por eles. Porque quando você lê os evangelhos, você vai ver que os escribas e os fariseus, eles fazem acusações pesadas. Talvez uma das mais pesadas foi quando eles disseram que Jesus expulsava demônios por Belial, por ser ele também um filho de Belial. Então, muitas acusações eles faziam para o Senhor. Algumas em tom de ironia. Por exemplo, vai aí o santo, né? Outras em tom muito pejorativo. Mas aqui, eles o acusam de uma verdade. Porque o final do verso 2 diz assim, que este recebe pecadores e come com eles. Agora os fariseus acertaram. Querendo errar, eles acertaram. Porque quando eles dizem que Jesus senta e come com pecadores, eles estão simplesmente descrevendo a missão do nosso Senhor. O motivo pelo qual ele veio. Porque ele vai dizer assim, eu não vim para sãos, eu vim para os doentes. Então agora os fariseus estão imputando a Cristo uma acusação, mas essa acusação agora é de fato verdadeira e é de fato louvável. Por quê? Porque o Filho de Deus se senta com pecadores. Ele veio para pecadores. Ele ama os pecadores. Ele morreu pelos pecadores. Ele deu a sua vida por pecadores. Então, quando eles agora o acusam, eles estão proclamando uma grande verdade. Deus veio se sentar com gente pela qual nós nada daríamos. Nós não gastaríamos um minuto sequer do nosso tempo. Ah, irmãos, o Evangelho é algo que humilha o nosso coração. Quando você abre Mateus, por exemplo, você vai ver que na genealogia do nosso Senhor há uma prostituta, Raabe. Quantos de nós colocaríamos alguém dessa estirpe na nossa árvore genealógica ou no livro da nossa biografia? Mas graças a Deus, o Senhor é rico em misericórdia. O Senhor é rico em misericórdia. E Ele não faz questão de esconder que Ele exerce misericórdia com quem Ele quer e da maneira que Ele quer. E Ele deixa isso registrado para que o nosso coração saiba muito bem que, embora a imagem que o espelho reflita possa ser extremamente negativa, nós temos uma esperança de que fomos amados incondicionalmente, de que Ele decidiu amar esses pecadores, viver com esses pecadores, comer com esses pecadores, simplesmente porque assim Ele decidiu. Irmãos, aqui nós temos uma declaração de uma verdade. Os fariseus agora não estão mentindo, eles estão dizendo então uma verdade. E o que o texto está dizendo para nós? Que Ele recebe pecadores. Ó, irmãos, o texto não está dizendo que Ele recebe todo mundo.
mas o texto diz que ele recebe pecadores. Por quê? Essa é uma espada que penetra o nosso coração. Porque às vezes nós achamos que nós somos merecedores. Às vezes nós achamos que nós não merecemos ser chamados ou termos esse título, pecadores. Quantas vezes você ouve de pessoas assim: eu ajudo o próximo, eu sou um homem que pago as minhas contas em dias, eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel à minha família, eu não preciso de religião, porque afinal de contas eu sou muito bom. O texto diz que Jesus não recebe todo mundo, mas diz que ele recebe aqueles que se identificam numa condição de miseráveis, de pecadores. Logo à frente, você vai ver que o Senhor narra numa parábola também, que havia no templo duas pessoas orando, um fariseu e um publicano. Você sabe que o fariseu, ele se vangloriava, dizendo: ainda bem que eu não sou como este. Eu faço os meus jejuns, eu trago as minhas ofertas, eu não sou como ele. Aquele publicano, por sua vez, batia com a sua mão no seu peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Portanto, irmãos, esse Salvador não veio para todos, senão para aqueles que se reconhecem como pecadores e miseráveis. Aqueles que sabem que para eles não há salvação. É aqueles que sabem que a sua condição natural é desesperadora. Não há nada e nem ninguém que possa os redimir. Então o texto diz que ele se senta com esse tipo de pessoas. Sabe, meu querido irmão, nós vivemos num tempo onde as pessoas estão sendo chamadas a entronizar as suas qualidades, as suas qualificações, as suas aspirações pessoais. Isso tem o seu espaço lá no mundo dos negócios, lá no mundo corporativo, isso tem o seu lugar. Mas diante do Senhor, Ele recebe pecadores, Ele recebe miseráveis. O nosso currículo no LinkedIn diante do Senhor não quer dizer nada. Mas a Escritura vai nos dizer que Ele olha para o abatido e o aflito de espírito. Ele vem para esses. Esses pecadores publicanos, eles iam até o Senhor por um único motivo, porque eles sabiam que Cristo não os rejeitaria, e que Ele se sentaria com eles e comeria com eles. E mais que isso, Ele os amava incondicionalmente, de tal forma que Ele deu a sua própria vida para estes pecadores e para estes miseráveis. Há um exemplo disso na Escritura, eu queria convidar você para ler, Marcos capítulo 10, uma passagem muito conhecida de nós, que eu gostaria que nessa manhã ficasse para a nossa reflexão. Marcos capítulo 10. Essa passagem daquele cego de Jericó, diz assim o verso 46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. Nós não temos tempo para meditar em cada uma dessas palavras, mas eu vou fazer um resumo para você. Ele era um miserável, ele era um pecador. A situação dele era inominável. E diz que ele estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 49 diz assim: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Só até aqui.
Eu queria chamar a atenção para você para dois verbos. O primeiro está aí no verso 49, quando diz: parou Jesus e disse: chamai-o. Irmãos, quem o Senhor chama? Aquele que sabe que necessita de graça e de misericórdia. O Senhor não chama autossuficientes. O Senhor não chama orgulhosos. O Senhor não chama gente que pensa que é bom. O Senhor não chama gente que se autodenomina bom. Mas Ele chama gente que grita por misericórdia, por socorro e por ajuda. Bartimeu gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas disseram: pare, você está incomodando. Mas o grito de Bartimeu entra nos ouvidos do Todo-Poderoso, ao ponto de dizer que Jesus parou. Irmãos, ninguém para Deus, a não ser um coração penitente, que reconhece a sua miséria e diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para a sua caminhada. E depois Jesus diz assim: chamai-o. Que coisa bendita. Quando Jesus vê a situação de Bartimeu e o seu coração totalmente derramado, ele diz: chamem. Como Bartimeu deve ter ouvido esse chamai-o. Tragam ele, chamai-o. E depois diz que disseram para ele, o verso 49, parte B, diz assim: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. A esse levanta-te, a esse ele te chama. Nós estamos lendo letras, um papel. Você não faz ideia do que isso causou no coração daquele homem. Esse levanta-te. Sabe, irmãos, era muito difícil a situação dele. Ele se levantar era uma condição de remissão, de rendição. E não apenas levanta-te. Eles disseram para ele: ele te chama. Sabe, querido e querida, se há algo que o seu coração nessa manhã, reconhecendo a sua pequenez, a sua pecaminosidade, a sua necessidade, essas duas palavras me chamam muito o coração, porque o Senhor chama gente como nós. O Senhor chama gente miserável. O Senhor chama gente das quais a sociedade não tem muito apreço, mas graças ao Senhor, Ele nos chama, Ele renova o nosso ânimo, Ele diz: levanta-te, o Mestre te chama, o Senhor te chama. Irmãos, nesses dias que nós vemos tantas coisas, o nosso próprio coração às vezes é tomado de uma falta de esperança. Às vezes somos tomados de uma incredulidade. Sabe, e o problema está dentro de nós. É como nós nos vemos nisso tudo. Será que o nosso coração ainda é um coração de pecadores miseráveis que clamam: filho de Davi, tem misericórdia de mim? E o Senhor então nos chama para essa bendita comunhão, e nos levanta dessa situação, para estar conosco, para comunhão conosco, para termos este momento com Ele e diante dEle, pela sua obra de graça em nossas vidas. Sabe, irmãos, em outras religiões, os deuses deste mundo se sentam com gente experimentada, com gente que se prepara, com gente que galga, por seus próprios esforços, lugares mais elevados. O Augusto está aqui, conhece bem essa cultura. O nosso Deus se senta com gente que diz assim: eu sou miserável, não tem solução para mim, não há nada que eu possa fazer, eu não tenho como melhorar a minha situação. Mas o nosso Deus vem e se senta com gente que reconhece a si mesmo como pecadores, como miseráveis, como pobres, cegos e nus, que nada tem de bom em si mesmo,
senão a graça de Deus operando por meio de nós. Irmãos, nessa manhã nós vamos partir o pão como povo de Deus. Sabe, nós não podemos fazer isso de qualquer maneira, mas nós devemos fazer isso de uma maneira só, sabendo que aquele que nos serve é o Senhor, que nos recebeu da maneira que somos e como somos. Irmãos, aquele texto, aquela passagem de João capítulo 13, ela é muito complexa para mim, quando Jesus toma aquela bacia e lava os pés dos discípulos. Vocês sabem muito bem. O texto vai nos dizer que Jesus se senta à mesa. E sabe, meus irmãos, ninguém se dispôs a lavar os pés, porque era uma tradição daquele tempo. Ninguém poderia tomar a refeição com os pés sujos. Sempre quando alguém era convidado a entrar na casa de alguém, ele era recebido pelo servo, e o servo lavava os pés daquela pessoa. O texto vai nos dizer que o Senhor estava com a sua capa. E como ninguém tomou aquela posição de servir os irmãos, o texto vai nos falar que Jesus tira a sua capa e toma uma bacia com água. Eu não sei se você já teve essa experiência, quando alguém faz aquilo que é o óbvio. Os irmãos que têm cargo de gerência sabem muito bem o que é isso, né? Você chega ali, tem 2, 3 funcionários, tem uma situação clara na frente deles que deveria ser feita e resolvida, e eles estão olhando um para a cara do outro. De repente chega o gerente, o supervisor, e executa aquele serviço. O que isso causa no ambiente? Um terrível mal-estar. O gerente está executando a função que era do empregado. O Senhor Jesus então tira a sua capa, deita água na bacia e lava os pés dos discípulos. Pedro, atirado como era, Senhor, lava-me por inteiro. O Senhor disse, não, vocês estão completamente lavados. Não há necessidade que eu vos lave, senão somente os pés. Mas sabe, irmãos, o que acontece depois? É que o Senhor toma de novo a sua capa e senta. Porque Ele é Senhor e Mestre. E sabe o que Ele veio nos ensinar? Meus irmãos, não é ensinar o homem a ser homem. Isso o homem sabe por natureza. Mas Ele veio nos ensinar a servir. A sermos servos. Os homens podem ser homens, mas nem todo homem é servo. Mas este homem que é servo, não é qualquer homem. Ele é o Santo Filho de Deus, que nessa manhã está aqui entre nós, mais uma vez. O seu sangue nos purifica de todo pecado, e Ele lava os nossos pés para tirar a poeira do tempo presente, até aquele dia em que nós estaremos na sua presença e para sempre reinaremos e estaremos com o nosso Senhor. Amado irmão, amada irmã, essa é uma manhã onde nós somos chamados, assim como Bartimeu um dia foi chamado, assim como Bartimeu um dia foi trazido, você nessa manhã está sendo chamado e trazido. Eu sei que para você parece muito óbvio isso, mas talvez você está aqui porque atendeu um convite, porque achou que tinha uma obrigação com os irmãos, porque alguém te deu uma carona. Não pense assim. Aquele que deu a sua vida por nós está aqui nessa manhã. E merece todo louvor, toda rendição do nosso coração. Para isso, só precisamos nos reconhecer como esses pecadores, miseráveis. Irmãos, talvez quando alguém diz assim, eu não preciso de um Deus, talvez ele nunca esteve tão longe. Mas para aquele que na pior das condições diz, tem misericórdia de mim, Senhor, esse está mais próximo do que qualquer um outro. Louvado seja Deus. E há uma outra característica, viu, irmãos? Quando eles se sentavam na mesa, o povo judeu, eles viam os pés. Pode ter certeza, os nossos pés estão bem à mostras nessa mesa, porque o Senhor lavou os nossos pés. Os nossos pés não estão sujos, os nossos pés estão devidamente limpos, por este Senhor que nos lavou, por esse Senhor que nos comprou. A Ele seja a honra, a glória, pelos séculos dos séculos.
Pai, nessa manhã nós queremos Te adorar. Senhor, eu não conheço a condição dos corações. Tu conheces. Posso dizer por mim. Nessa manhã eu tomo emprestado essas palavras de Bartimeu, filho de Davi. Tem compaixão de mim. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da vida dos meus irmãos. Senhor, há uma máxima que nós não podemos fazer nada se o Senhor não intervir na nossa situação. Se o Senhor não intervir na nossa condição. Ó Senhor, e cremos que nessa manhã o Senhor se faz presente nessa reunião. E o que faremos nós? Senhor, nós queremos Te adorar, nós queremos desfrutar dessa obra plena, dessa salvação gloriosa. Senhor, nós queremos desfrutar desse perdão maravilhoso que recebemos na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, nós não queremos ouvir a nossa consciência, os nossos sentimentos, nós não queremos ouvir sequer o acusador, mas nós queremos ouvir essa voz bendita que diz, chamai-o. Senhor, nós queremos estar na Tua presença, nessa mesa bendita, onde somos alimentados, supridos, servidos, amados, não por qualquer um, mas por aquele que nos amou, como diz João, e amou até o fim. Pai, nós queremos nos prostrar, queremos render o nosso coração em adoração para com o Senhor. Por isso, ó Deus, vem em cada coração nessa manhã, desperta os corações. Senhor, que esse levanta-te seja para cada um de nós aqui nessa manhã. Aqueles que se encontram abatidos, oprimidos, sobrecarregados, aflitos, sem esperança. A Espírito Santo, que essa palavra venha sobre os corações. Levanta-te, coloque sobre a presença do Rei, e nós estaremos, ó Pai, aqui Te adorando, Te bendizendo, porque Tu és o Senhor sobre tudo e sobre todos. A Ti a glória, Senhor, no nome de Jesus. Amém.